do propósito de Cristo em nossas vidas. E o tema desta campanha, ele é muito sugestivo e profundo, totalmente suprido em Cristo. Então, não há nada em nós que Cristo não possa suprir. E eu quero compartilhar com os irmãos de um texto lá de Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 15. A carta de Efésios, ela é maravilhosa, e Paulo, ele está, nesses versículos que nós vamos estar lendo, ele está orando, né, dizendo a esta igreja de Éfeso, que ele está numa intercessão contínua por eles. E a partir do versículo 15 do capítulo 1, ele diz assim: é por isso que, então há alguma coisa antes que Paulo está dizendo, é por isso que, desde que eu soube da fé firme que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que demonstram pelos santos de toda parte, nunca deixei de dar graças a Deus por vocês. Irmãos, você recebeu uma carta dessa, do apóstolo Paulo, dizendo que ele não para de orar por você, porque ele ficou sabendo da fé que move vocês, das ações de compaixão e misericórdia que vocês têm pelos santos. Que coisa poderosa. Mas ele continua: eu oro constantemente, não é de vez em quando. Aquele irmão, não, é constante, algo que não sai da mente dele, por todos vocês, pedindo que Deus, o glorioso Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê o espírito de sabedoria, para que vejam claramente e realmente compreendam quem é Cristo e tudo o que Ele fez por vocês. Oro para que seus corações sejam inundados de luz, a fim de que vocês possam conhecer a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança que Ele prometeu ao seu povo. Oro para que vocês comecem a compreender como é incrivelmente grande o seu poder para conosco, os que creem nele. Foi esse mesmo grandioso poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e o fez sentar-se no lugar de honra no céu, à mão direita de Deus. Muitíssimo acima de qualquer governo celestial, autoridade, força e domínio. Sim, sua honra é muito mais gloriosa do que a de qualquer outro ser, seja neste mundo, seja no mundo futuro. E Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o fez cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, repleto dele mesmo, que é o autor e doador de todas as coisas em toda a parte. Uau, que texto poderoso. Pai, nós bendizemos a Ti. Senhor, iniciamos este culto orando, louvando, expressando a Ti a nossa adoração, o nosso louvor. Aqui estamos nesta tarde, ó Deus, para lhe oferecer o nosso culto racional. Ó Deus, consagramos a Ti, por meio de ofertas e dízimos, as nossas finanças. Nós entendemos e compreendemos que tudo provém do Senhor. Nós somos administradores e nós somos gratos por nos dar o privilégio de suprir todas as nossas necessidades. Agora é a Tua palavra, ela é o alvo da nossa atenção. A minha oração é que tudo aquilo que é almático, tudo aquilo que é fruto, ó Pai, da minha alma, seja silenciado, em nome de Jesus, para que somente o fluir do Teu Espírito nos conduza neste momento, na compreensão daquilo que o Teu servo, o apóstolo Paulo, há tantos séculos atrás, ó Deus, ele falou, ele ensinou, ele aconselhou, e hoje nós temos o privilégio de podermos sentar à mesa e ouvir do Teu Espírito aquilo que a Tua palavra quer falar conosco. Então eu lhe peço que o homem diminua e que o Senhor cresça, e que neste momento toda enfermidade seja retirada do nosso meio. Senhor, visita lares, ó Deus. Visita, Senhor, os lares onde a depressão tem, ó Deus, se instalado. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Toda seta, Senhor, maligna, toda raiz de amargura, ó Deus, sejam arrancadas agora. Toda palavra de maldição, toda maldição hereditária, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Senhor, nós ordenamos que a unção de cura que provém do Senhor seja derramada. Toca agora em todo o sistema ósseo, todo o sistema digestivo, reprodutivo, auditivo, visual. Toca, Deus, em todo o sistema circulatório, neurológico. Restaura músculos, nervos, em nome de Jesus. Arranca
arranca, Senhor, células cancerígenas, destrói tumores em nome de Jesus. Nós clamamos ao Senhor. Pai querido, e a Ti, o louvor e a adoração para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Queridos, que texto poderoso, que texto maravilhoso. Tenho certeza que os irmãos já ouviram palavras poderosas neste lugar, né? E mesmo nesta campanha. Mas eu quero, de alguma forma, contribuir com vocês. Eu peço sua atenção por alguns momentos. Paulo, em Colossenses, lá no capítulo 3, no versículo 11, ele diz que Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Que coisa maravilhosa. E essa é uma verdade, sabe, irmãos, monumental, que vai afirmar a suficiência total que Jesus Cristo tem para resolver e lidar com cada questão na vida de um cristão. Nada pode impedir a ação e o poder de Deus. Então Paulo está dizendo que Ele é tudo o que nós necessitamos, não somente para a salvação, mas para uma vida espiritual frutífera, bendita, uma vida contagiante, abundante, uma vida vitoriosa, uma vida que vai motivar o coração de outras pessoas a também viverem para o Senhor. Eu penso que a maioria dos que frequentam as igrejas hoje não conseguem desfrutar desta realidade, meu pastor. A grande maioria daqueles que estão sentados em cadeiras e bancos de igreja não desfrutam disso. São pessoas que vivem angustiadas, vazias, depressivas, ansiosas, pessoas que não conseguem desfrutar da paz do Senhor. E sabe por quê? Porque lhes falta um relacionamento profundo com Deus. Se limitam e se contentam a um relacionamento superficial. Se contentam muitas vezes em vir à igreja, escutar um sermão, se alegrar com o louvor e ir embora, e nada mais. Mas Paulo está dizendo, irmãos, que nós precisamos ter uma consciência de que todos os recursos que nós precisamos para uma vida frutífera, bendita, estão disponíveis em Cristo. Aleluia. E se nós não compreendermos isso, nós naufragaremos na nossa fé. Seremos crentes frustrados. Seremos crentes deprimidos, precisaremos de remédio para dormir, precisaremos de terapias para poder ter uma vida de paz. Não, irmãos, a palavra está dizendo que em Cristo nós temos a suficiência daquilo que é necessário para uma vida frutífera e bendita. Então qual é o problema? O problema é que nós vivemos uma superfície. O problema é que nós temos muitas vezes o medo de mergulhar. E o texto que lemos aqui de Efésios, Paulo está dizendo, olha, a oração de Paulo não é que vocês sejam vitoriosos, que tudo que vocês peçam aconteça, não. Paulo está dizendo que nós possamos compreender isso. Então é uma oração, Paulo está dizendo, Senhor, dê a eles a capacidade de compreender. E esse é o desafio. Porque muitas vezes nós ouvimos um sermão, ele entra por aqui e sai por aqui. Nós ouvimos um sermão que até aqui dentro deste ambiente mexe conosco, mas quando estamos lá fora, enfrentando os desafios lá de fora, nós esquecemos tudo o que ouvimos aqui. Então Paulo está dizendo que nós possamos compreender, pois Deus deseja que a gente experimente Ele. A vontade de Deus é que nós tenhamos não somente informações sobre Deus, Ele quer que a gente experimente, a partir de um relacionamento profundo. Irmãos, não podemos nos contentar só em saber promessas, só em saber mandamentos, só em saber sua história. O Senhor quer que a gente vá além. Não adianta namorar a presença de Deus. Deus não quer que nós namoremos a sua presença, Ele quer que tenhamos compromisso. Compromisso envolve casamento. Entende, irmãos? O Senhor Jesus não quer que eu amo a Jesus enquanto as coisas estão confortáveis, enquanto as coisas saem como eu quero, não. O que o Senhor deseja é que a gente aprofunde esse relacionamento e que ele se torne um relacionamento vivo, uma experiência real com a presença do Senhor. Nós cantamos aqui, eu estava orando de madrugada e eu senti. Agora seja franco, isso é verdade na sua vida? Eu tinha um irmão lá na igreja, irmão Clebinho. O irmão dele, Vinícius, mais velho, era descrente, ímpio. Não queria saber de igreja. E um dia Clebinho está lá no quarto, os dois dormiam no mesmo quarto. Clebinho está orando, o Vinícius abriu a porta e entrou no quarto. E ele saiu.
Domingo, o Vinícius estava na igreja e aceitou a Jesus. E ele falou assim: pastor, eu posso dar um pequeno testemunho aqui? Eu quero falar algo. Ele falou: irmão, sabe por que eu aceitei a Jesus? Porque quinta-feira, eu cheguei 2 horas da manhã, tinha bebido, eu tinha usado droga, e quando eu entrei no quarto, onde eu e o meu irmão Kleber, nós dormimos, ele estava ajoelhado orando, eu não consegui ficar dentro do quarto, porque tinha uma presença intensa de Deus naquele lugar, e então eu entendi que eu precisava desse Jesus. E sabe o que aconteceu com o Vinícius? Aceitou Jesus, se batizou, casou, trabalhava no São José de Carapina, vindo embora, bateu com a bicicleta num buraco, caiu, um caminhão passou por cima, e ele morreu. Mas ele o quê? Morreu salvo, glória, aleluia, aleluia. Meu irmão, você ora, e qual é a sua oração, irmãos? O que te motivou a estar aqui? Paulo está dizendo, o que tem que nos motivar a estar aqui, tem que ser um relacionamento com a presença de Cristo. É Cristo em nós, a esperança da glória. Paulo está dizendo isso. A oração de Paulo aos Efésios e a nós, irmãos, não é uma oração por dias melhores, mas é para uma vida cristã melhor e mais profunda com Cristo. Versículo 18, Paulo vai dizer assim, tem uma frase pequenininha: para saberdes qual é a esperança. Paulo está orando para quê? Para nós compreendermos o que é nosso em Cristo. O que é nosso em Cristo? Nós cantamos aqui que nós nunca ouvi a descendência de um justo, ou o justo passar fome. Sabe por que Davi escreveu isso, minha irmã? Davi era pastor antes de ser rei. Davi é um dos maiores compositores de salmos da Bíblia. Davi, como pastor, ele estava durante o dia, à noite, cuidando das ovelhas do seu pai. Davi passou por necessidades, passou por frio, com certeza ele passou a sentir o calor, fome, medo, ansiedade. Mas uma coisa que Davi aprendeu é que, observando as pessoas e na forma como elas se relacionavam para com Deus, Davi vai dizer lá no Salmo 37, versículo 25, eu fui moço e agora eu sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Oh, glória, aleluia. Mas agora, o que é justo? Justo no hebraico é a palavra tessadik, e significa justo, reto, lícito, correto. Como é que eu me torno justo? Não é pela minha própria força e nem pela minha sabedoria, não é pelo meu status, não é por isso e aquilo. É pelo quê? É por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Eu sou justificado pela justiça que há em Cristo. Então, um tessadik, um justo, é alguém que de uma maneira voluntária, racional, compreendeu que Cristo é o Senhor, que Ele morreu pelo meu pecado. Eu entrego agora a minha vida para não viver mais as minhas vontades, mas viver a vontade daquele que na cruz do Calvário anulou toda a célula de acusação que havia contra mim, porque Cristo, Ele supre todas as minhas necessidades. Estou pregando para alguém aqui nesta tarde, aleluia, aleluias. Então, queridos, o Salmo 37 está afirmando que eu e você, pelo fato de confiarmos em Jesus Cristo, nós temos as nossas necessidades, que não é vontade, não é mimimi, não é ego massageado, não é cafuné na cabeça de pecador, é a vontade de Deus se cumprindo em corações arrependidos, em corações contristados, em pessoas que se humilham debaixo da potente mão do Senhor, para que no tempo do Senhor sejam exaltados. Eita glória, eu sinto o Senhor neste lugar. Oh glória. Então o Senhor está dizendo que teremos supridas por Cristo todas as nossas necessidades. O que é isso? Isso é fé. Mas não é do jeito que eu quero. Você quer mandar em Deus agora? Você virou Senhor, Ele é seu empregado? Você é criador e Ele é criatura? Entenda que Deus sempre fará o melhor. E o melhor de Deus, muitas vezes não vai ser do nosso jeito. O melhor de Deus seria o Vinícius morrer atropelado em Carapina? No olhar nosso? Não, não pode ser. Não. O melhor de Deus, sim. Deus não tem prazer na morte de um ímpio. Mas a festa no céu, quando um pecador se arrepende, quando um salvo, ele morre, a morte é momentânea, porque Paulo diz lá em Tessalonicenses, que aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, e nós os que estivermos vivos, seremos arrebatados, transformados no piscar de olhos. Oh glória! Então a
fé tem que nos impulsionar a este ambiente que é Cristo. Paulo diz que todas as coisas convergirão para Cristo. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Então, Cristo há nele um lugar onde a igreja está. Quem é a igreja aqui? Oh, glória! A igreja não é isso aqui, a igreja é aqui. Então, olha só, olha para esse irmão bonito que está do seu lado e fala assim: você já conhece profeta? Pergunta, pergunta com fé, gente. Você conhece profeta? Pergunta aí. Fala, conhece profeta? Conhece profeta? Conhece profeta, irmão? Prazer. Prazer. Oh, glória. Hã? Você é profeta? Então libera uma palavra profética sobre ele, que Deus te abençoe. Que o Senhor visite sua casa, sua família, prospere, que você seja próspero, bendito. Aleluias! Oh, glória! Se você é totalmente suprido em Cristo, Cristo supre as tuas necessidades para que você transborde sobre a vida de pessoas. O profeta vai dizer: eu vejo chave descendo, eu estou vendo porta aberta. Não, ser profeta é dizer: há um Deus nos céus que supre a sua necessidade. É um Deus que recolhe as lágrimas, é um Deus que chora com você, que sofre com você, e no tempo dele ele te exaltará. Oh, glória! Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Paulo, aleluias, olha que versículo poderoso. Como é que Paulo começa? E o meu não é qualquer um. O Deus, não, é o meu. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu tenho um relacionamento tão íntimo e profundo com este Deus, que ele é meu. Você pode dizer isso? O meu Deus? Quando você diz, eu creio em Deus, o mundo começa a olhar para você, para ver como é que você se porta no dia mal. O mundo começa a olhar para você quando as coisas não saem como você quer. É quando você recebe um diagnóstico lá que está dizendo que está com câncer. É quando você chega no emprego e recebe o seu aviso. É quando o seu casamento começa a declinar. O mundo começa a olhar e dizer, eu quero ver se esse Deus que ela diz que é poderoso, realmente ele é. E se ele é o seu Deus. Porque Paulo está dizendo, é o meu Deus. Não é uma crença vaga, não é uma ideia vaga. Não é porque alguém diz, Paulo não tem fé emprestada. Quem tem fé emprestada não é do céu. Vida sem altar não tem entrada no céu. Uma fé emprestada não te salva. Paulo está dizendo, é meu Deus, eu tenho um relacionamento com ele. Vocês estão me entendendo, gente? Vocês estão comigo? Amém? Aleluia. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir. Qual é a fonte da provisão? Jesus. Cristo é a fonte de provisão. Então quem confia em Jesus tem acesso a uma fonte. Qual é a fonte? O próprio Deus. E esse Deus suprirá as nossas necessidades. Esse Deus não deixará um justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. Esse Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Cristo é a plenitude da graça e da verdade de Deus. E nós temos recebido dessa plenitude. João capítulo 7, versículo 37, Jesus diz que ele é a água para saciar a sede espiritual dos sedentos. E lá no capítulo 15 ele diz que sem ele nós nada podemos fazer. Paulo no capítulo 4 de Filipenses 13 diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Romanos 13, 14 diz que nós temos que nos revestir do nosso Senhor Jesus para termos uma vida vitoriosa, aleluia, sobre o pecado. Filipenses 3:8 diz que diante da excelência do conhecimento de Jesus Cristo, as demais coisas assemelham-se a esterco. Paulo está dizendo, a única coisa que me interessa é conhecer Jesus. Tudo que está lá atrás, vitórias, derrotas, dinheiro, pobreza, fome, e tudo não me interessa, porque eu conheci Cristo. Então eu tenho as demais coisas como esterco. Eu tenho coisas insignificantes. Meu irmão, a minha pergunta é, você tem dito isso? Em Cristo, nós temos justiça. Em Cristo, nós temos relacionamento. Em Cristo, nós temos poder. Em Cristo, nós temos aceitação. Em Cristo, nós temos vida eterna e a glória eterna. Oh, glória! Aleluia! Então, irmãos, amar e conhecer a Cristo é a essência da vida cristã. Amar e conhecer a Cristo
é a essência de uma vida cristã. Reside nisso. A vida cristã não é sobre a igreja que eu frequento. A vida cristã não é sobre o que eu deixei de fazer. A vida cristã é sobre se a minha vida tem Cristo como fundamento. Sabe o que é isso? Relacionamento. Precisamos nos relacionar com o Senhor. E é isso que Paulo está escrevendo aos crentes de Éfeso. É isso que Paulo quer que a gente entenda quando nós lemos esta carta. Ele quer que a gente compreenda, irmãos, a grandeza e a nobreza da graça de Deus em Cristo. Se nós compreendermos isso, então nós vamos aproveitar, desfrutar da dádiva de viver uma vida relacional, porque tudo está em Cristo, irmãos. Nada está fora dele, nada. Se tudo que você fizer não for para a glória de Cristo, então não temos nada. Porque é em Cristo que está a provisão de Deus para nós. 2 Pedro 1,3, nele nós temos tudo o que pertence à vida e à piedade. Nele. Você está me entendendo? Se isso é verdade, e é, a minha pergunta é, por que então que a igreja, por que então os cristãos não prosseguem numa busca incessante, cada vez mais profunda por Cristo, e colocam a sua confiança nos recursos financeiros? Por que, irmãos, que ele não é o foco de nossas vidas? Por que que ele não é a centralidade de nossas escolhas e decisões? Por que que ele não é o objetivo principal de nossas afeições, dos nossos sentimentos? Porque um dos mandamentos é o quê? Eu tenho que amar a Deus de todo o meu coração, com toda a alma e entendimento, todo o meu ser envolvido em amor ao Senhor. E então, se eu amo a Deus assim, eu amarei o meu próximo. Então, irmãos, por que que nós temos tanta picuinha dentro da igreja? Por que a gente tem tanta gente amarga dentro da igreja? Por que que há tanta falta de liberação de perdão dentro da igreja? Por que que existe grupinhos, fofoca, contenda, intriga, divisão? Porque Cristo deixou de ser o foco. Então, se nós olhamos para uns textos como esse, a pergunta é por que ele não atrai uma intensa busca? Por que, irmãos, ele não é o nosso coração? Por que ele não é a própria alma do nosso ministério? Nós conversávamos sobre isso ontem, né, meu pastor? E o pastor Cláudio falou uma coisa ontem que eu fui para casa remoendo e estou preparando um sermão em cima da sua fala. Nós temos multidão de cultos de avivamento, culto de poder. E vamos lá, como é o culto de poder? Você tem que ter o poder para curar, poder para isso, poder para aquilo, poder para aquilo. Temos que ser igual à igreja de Atos. Mas interessante que a igreja de Atos, as pessoas vendiam as suas propriedades e no meio deles não havia ninguém passando necessidade. Na igreja de Atos, cheia de poder, onde havia milagres, sinais e maravilhas, quem tinha 2 casas, vendia uma e olha, está aqui, ó. Quem tinha 3 casas, ei, olha só, você paga aluguel, vem cá, eu vou deixar você morando 1 ano aqui, eu não vou cobrar aluguel até você conseguir comprar sua casa própria. Mas apóstolo, eu trabalhei a minha vida toda. Ah, é? Sua vida se limitou a isso, a trabalhar, se aposentar? A minha vida se limita a outra coisa. Minha vida aqui é passageira. Eu olho para uma eternidade ao lado do Senhor. E lá no céu, eu não preciso me preocupar com casa, porque Jesus preparou morada. Ô glória! No meio da igreja de Atos, ninguém tinha luz cortada e nem água cortada. Não tinha gente passando fome. Nós queremos poder, mas nós temos que ter mensagens que falam sobre dízimos e oferta para convencer pessoas a dizimarem e ofertarem. Sabe por quê, meu pastor? Porque Cristo deixou de ser a centralidade. Ele já não supre. Eu não sou totalmente suprido em Cristo. Porque se eu sou totalmente suprido em Cristo, eu entendo que eu sou como Abraão. Eu vou te abençoar e você vai abençoar as famílias da terra. Se eu sou totalmente suprido em Cristo, eu não temo dia mal. Por quê? Porque lá no dia mal, meu Senhor já está me esperando. Aleluia! Se eu estou totalmente suprido em Cristo, eu não temo a morte, porque eu sei quem está me esperando do outro lado dessa vida. Estou pregando para alguém.
Oh, Deus Santo. Versículo 15 e 16 do texto que lemos. Paulo diz que conhecia a verdadeira fé deles e louvava a Deus por isso. Mas ao mesmo tempo ele dizia, eu estou orando. Eu estou orando. Orando para quê, Paulo? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O que Paulo está aqui, irmãos? Olha, Paulo mais ou menos, Paulo está dizendo assim, ó. Oro para que Deus lhe conceda uma atitude que lhe permita compreender o que vocês têm em Cristo. Eu quero que o Pai mostre o que está em Cristo à sua disposição. Eu quero que vocês tenham uma disposição. Quando ele fala espírito de revelação, ele não está falando sobre ser batizado no Espírito. Ele está falando de uma atitude interior. Ele está falando de um estado de espírito que me leva a um relacionamento mais profundo, como fruto de sabedoria, não de intelecto, não é conhecimento, sabedoria como dom de Deus, através de uma compreensão da revelação de Deus para a minha vida. Se eu não compreender isso, irmãos, eu não entendo o que esse versículo diz, e muito menos o que essa campanha tem que fazer na minha vida. Porque essa campanha não é simplesmente para resolver os seus problemas. Porque eu tenho certeza que a finalidade é te levar cada vez mais próximo da vontade de Deus para a sua vida. Então, queridos, quando eu olho para um texto como esse, eu lembro que Jesus diz lá em João 17:3. Eu quero que vocês tenham a vida eterna. E ele vai definir como é a vida eterna. O que é a vida eterna, Jesus? É conhecer a Deus e a Jesus Cristo que ele enviou. Mas o que é esse conhecer, irmãos? Não é apenas acumular fatos, é um relacionamento íntimo. O conhecer aqui, irmãos, é como um amigo conhece o outro, é como a esposa conhece o seu marido, é como o marido conhece a esposa. Alguém casado há muitos anos, num olhar, você já sabe o que o outro está pensando. Num gesto, alguém já fala assim, entendi. Não, ué, como é que você sabe? Eu conheço ele. Não, eu conheço ela. Nós somos casados há tantos anos. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Cristo está dizendo. Não é um conhecimento teológico, não é um conhecimento intelectual, não é como fruto de suas experiências de vida. Isso é importante, isso te ajuda a orientar, vai te conduzir, vai te guiar, mas isso não vai transformar o seu caráter. O que muda o meu caráter é o conhecimento cada vez maior do propósito de Deus na minha vida. E qual é o propósito de Deus na minha vida? Gálatas capítulo 4, versículo 19. Até Cristo ser formado em vós. O que é ser totalmente suprido em Cristo? É Cristo preencher todo o meu ser. Não é, minha irmã? Então como que eu amo meu irmão e perdoo? Porque agora Deus me perdoou primeiro. Olha o conhecimento. Deus me perdoou. Quem era eu? Viciado, alcoólatra, um porquê, não valia nada. E Ele me perdoou. Então por que eu não posso perdoar o meu irmão? Porque quando eu perdoo, eu sou liberto. Eu sou liberto da amargura. Eu sou liberto do ressentimento. Então agora eu tenho paz. E a paz de Deus guarda a minha mente, guarda o meu coração em Cristo. Aleluia! Sabe qual é o problema, irmãos? Pessoas de coração endurecidos, frequentemente eles acumulam conhecimento. Alguém tem o coração endurecido e fala assim, tá tudo bem, tá nada. Por quê? Rapaz, semana retrasada, às 15 horas da tarde, eu dei a paz do Senhor para o pastor Cláudio, e ele não me deu a paz do Senhor. Rapaz, há 2 anos atrás, qual é o nome do irmão? O irmão Davi, eu pedi para ele tocar um hino, ele não tocou. E que dia? Foi num culto domingo à noite, às 19h30. Gente amarga, sabe a hora que foi ofendido, sabe a hora que alguém magoou. Ele conhece as falhas dos outros e culpa até Deus pelos problemas que arruma. Se eu estiver errado, eu estou indo embora. Sabe por que isso? Uma maneira de se proteger. O culpado é o outro. Eu não quero admitir as minhas falhas. O culpado é fulano. Eu não quero assumir responsabilidades. Mas quando eu me relaciono com o Senhor, sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo aos fariseus, né? Lá em João 5,40, vocês não querem vir a mim
para que vocês tenham vida. Porque se eu for a Cristo, oh glória, me relacionar com Ele, irmãos, Ele vai derreter o meu coração de pedra. Ezequiel diz, então Deus arrancará o coração de pedra, Ele lhes dará um coração de carne. Ele colocará o Espírito dEle dentro de vocês e ninguém vai mais precisar lhe ensinar. Porque Ele vai escrever a lei não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do seu coração. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa, aleluias. Então o Senhor está dizendo que Ele pega esse coração endurecido pelas amarguras, pelas tristezas, traições, decepções, pelas derrotas, e Ele nos dá um coração de carne, cheio de vida, de esperança, de propósito, oh glória. Um coração que ama, um coração que perdoa, porque eu estou totalmente suprido em Cristo. Ah, Deus santo, eu vou até que hora, gente? Meu Deus, eu vou até onde dá para ir aqui, tá, irmãos? Quando der a hora, você me faz o sinalzinho, tá, minha irmã? Mas olha só que coisa interessante, Paulo está fundamentando a sua oração em algumas compreensões. Paulo não está jogando palavras ao vento. Paulo não está dizendo, estou orando para fazer média. Estou orando porque quando eu chegar aí, eu quero ser recebido e com honra, eu estou orando por você. Não, não é por isso, irmãos. Paulo está orando sobre um fundamento. Primeiro, a grandeza do plano de Deus. Olha o que diz o versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração. Com qual objetivo? Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, ou da vocação, ou do chamado celestial. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Essa palavra coração aqui é sobre mente. Provérbios, lá no capítulo 23, versículo 7, diz que como um homem imaginou no seu coração, assim ele é. Ou seja, eu sou fracassado, você é fracassado, vai viver fracassadamente. Eu não consigo fazer nada, então você vai continuar não fazendo nada. Ah, eu sou burro, então você vai ser burro. É o que você está determinando sobre a sua vida. É o que a palavra está dizendo. Então, o coração na cultura hebraica é onde é o assento do pensamento. Então, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a grandeza do plano de Deus é quando eu compreendo aqui. Porque se eu compreendi aqui, meu pastor, se eu compreendi aqui, minha irmã, as minhas ações agora, as minhas reações agora, é sobre uma verdade. Mas o que é a verdade? Jesus diz, eu sou o caminho. Então isso quer dizer que agora, aquilo que vem à minha mente, não é mais as minhas vontades, meus desejos, meus gostos. Porque agora eu entendo que Deus tem uma verdade para a minha vida. Deus tem um propósito. Então, queridos, olha, a oração de Paulo aqui, ele quer dizer assim, eu quero que a sua mente seja esclarecida, que você veja o que realmente é seu em Cristo, o plano dele para você. Quero que sua mente compreenda esse imenso plano divino. Paulo está dizendo, olhe para lá, para que você possa saber qual é a esperança da sua vocação. Meu irmão, para de murmurar, para de reclamar, para de apontar o defeito dos outros e comece a olhar para você e entender o que Deus está dizendo para você. Deus te chamou para algo poderoso. Então eu queria ser missionário. Você não está ganhando nem os seus dentro da sua casa, quer fazer missões? Mas ninguém me ama, ninguém me visita. Você visita quem? Já ajudou quem? Então olha o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Querido, desculpe a minha sinceridade, é que, irmãos, eu sou um profeta. Profeta não é aquele que entrega a profecia, que massageia. Profeta é aquele que fala da palavra, aquele que exorta. A palavra em si, ela serve para quê? Para me ensinar, para me corrigir, para me redarguir. Eu não estou duvidando da fé de vocês, da integridade de vocês. Não, eu quero que vocês me ouçam em amor. O que eu estou dizendo é que nós precisamos compreender isso. Irmãos, nós não tropeçamos e caímos aqui. Entenda isso. Nós não estamos aqui como uma obra do acaso. Deus não marcou este culto aqui porque esta igreja não tem uma agenda. Esse culto não é para preencher a agenda de uma igreja. Você compreende isso? E se nós compreendermos isso, irmãos,
nós vamos ver que na mente de Deus, é isso que Paulo está dizendo. Eu oro para que vocês tenham essa iluminação no Espírito, que antes da fundação do mundo, você já era conhecido por Deus. Totalmente suprido em Cristo. Então isso quer dizer que as necessidades, as lutas, as batalhas, não é porque Deus foi pego de surpresa. Deus tem o controle de todas as coisas. Há um plano, há um propósito, antes mesmo de você nascer. Quando a minha esposa morreu, a gente entra numa crise. Eu não tinha que perguntar o porquê. Mas a gente às vezes quer ensinar, né? Podia deixar, né? A gente tinha planejado já uma viagem, né, dos 25 anos de casamento. Oh Deus, eu podia ter esperado um pouquinho mais. Mas uma irmã falou comigo, falou, o meu apóstolo, fugiu do controle das suas mãos, mas não fugiu do controle das mãos de Deus. E eu falei, verdade. E eu descansei nessa verdade. E Deus, e semana agora, uma irmã Cristiane da Assembleia de Deus, lá de Campo Verde, ali em Cariacica, me ligou e falou, Apê, o senhor está bem? Eu falei, eu estou te ligando para saber se o senhor está com agenda livre, para tal data. Eu falei, minha irmã, por enquanto eu não tenho nada marcado. Ela falou, não, porque nós temos um grupo aqui, de aproximadamente entre 20 e 25 irmãos e irmãs, que são viúvos, que estão enfrentando um processo de divórcio. E nós estamos iniciando um trabalho com eles. E o primeiro nome que veio na minha cabeça foi o senhor, porque o senhor passou por uma experiência de luto, e agora o senhor está reconstruindo a sua vida, está seguindo a sua vida, o senhor tem como vir dar uma palavra. E sabe que eu entendi, o Espírito Santo falou assim, está vendo? Eu relembro a conversa de um pastor amigo meu, pastor Rogério, da Igreja Casa, ali de Vitória. Um amigo dele perdeu a esposa. E ele encontrou esse amigo no supermercado e falou, meu irmão, eu sei o que você está sentindo. O amigo olhou para ele e falou, você não sabe nada, você é mentiroso, sua esposa está viva. Eu sou viúvo, você não sabe o que é perder uma esposa. A gente não é assim? Uma mãe está chorando por um filho que morreu, nossos filhos estão cheios de saúde, eu sei o que você está sentindo. Não, você não sabe. Você só vai saber no dia que você está enterrando um filho seu. Você só vai saber quando a morte chegar na tua casa. Não é na casa do vizinho, não é na casa de um parente, é na sua casa. Ela chegar e dizer, ei, estou metendo o pé na porta e cheguei, hein? Aí você vai saber o que é a dor. Mas sabe o que eu entendo? Paulo está dizendo, mesmo nesse dia em que a morte chutar a porta da sua casa e entrar, Deus vai usar a sua dor, Deus vai usar a sua lágrima, Deus vai usar e Ele vai suprir as suas necessidades em Cristo. Porque nada é por acaso, meu irmão. Nada é óbvio. O diabo se levantou, mas ele cai no nome de Jesus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Oh, Deus Santo. Deus quer usar sua alegria. Deus quer usar os seus momentos de escassez. Deus quer usar os seus momentos de abundância. Deus quer usar suas guerras. Deus quer usar os seus momentos de paz. Porque tudo isso faz parte de um plano. Você está falando isso? Não. Não sou eu, é Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Porque sou totalmente suprido em Cristo. Faz o sinal, meu irmão, que eu me empolgo, tá? Eu gosto de falar de Jesus. Então, tudo em nossa vida faz parte de um plano eterno. Então, deixa eu te dar um conselho. Eu vou parar por aqui. Não há espaço para pânico. Pode haver espaço até para uma preocupação. Pode haver espaço até para tristeza. Pânico não. Não pode haver em nós.
Sabe por quê? Tudo isso aqui passará. O choro, mas o sorriso, aquele que semeia com lágrimas, colherá com brados e júbilos de alegria. Paulo diz que ele ora para que a gente tenha uma perspectiva eterna. Por que a gente sofre? Porque os nossos olhos, coração, mente estão na terra. A gente não olha para a eternidade. E olhar para a eternidade não é como minhas irmãs de cabelinhos brancos, o meu também já está ficando. Ah, mas agora eu não tenho mais o que sonhar, não, meu irmão. Eu me batizei no dia 29 de setembro de 1996. Ano que vem faz 30 anos que eu sirvo a Jesus. E desde o primeiro dia que eu aceitei a Jesus, meus olhos estão na eternidade. Desde o primeiro dia que eu falei, Senhor, eis-me aqui, eu não consigo largar a cocaína, eu não consigo largar a bebida, mas se o Senhor pode me transformar, me libertar, eu quero sair daqui liberto. O Senhor é esse Deus poderoso que esse pastor está pregando, meu amado pastor Clésio, da PIB aqui de Jardim Tropical, que pregando e Deus cura e Deus liberta, eu falei, o Senhor pode. Irmãos, 30 anos ano que vem. Olhando para a eternidade, olhando para Cristo. E um dia um menino falou assim, meu apóstolo, como é que o senhor consegue lidar com as situações? Tal. Eu falei, meu irmão, só tem um meio, eu lembro do chiqueiro que ele me tirou. Eu lembro da cova que ele me tirou. E é ele que tem firmado os meus pés sobre a rocha. Então deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, quando as coisas na sua vida se tornarem insuportáveis, quando você não sabe exatamente o que está por vir, o que te espera, faça como Abacuque. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Glória! Irmãos, o mundo oferece bens que perecem, mas Deus nos dá uma paz que permanece. É o que Abacuque está dizendo. Abacuque está nos convidando a uma fé que transcende as circunstâncias. Se eu sou totalmente suprido em Cristo, eu não dependo de coisas externas, porque dentro de mim tudo já está resolvido com Ele. Abacuque está nos chamando e dizendo, ei, mesmo quando tudo parece dar errado, Deus está no controle. Deus é soberano e Ele nos dá a esperança e a sua fidelidade se renova a cada amanhecer. Escolha confiar em Deus. Eu não sei o que te moveu esta tarde estar aqui. Eu não sei quais são as realidades que você deixou lá fora. Eu não sei quais são os problemas que você voltará e terá que enfrentar, eu não sei. Mas saia daqui entendendo que você é totalmente suprido em Cristo. E que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Essa luta que você passa, há um propósito. Há pessoas observando, dizendo, será que vai permanecer de pé? Eu quero ver até onde vai. Eu quero ver se consegue. Quantos, irmãos? Eu me lembro quando começamos a missão Boas Novas, isso há 24 anos atrás. Uma vez cheguei, tinha um grupo de pastor e falei assim, hoje qualquer um abre igreja. Aí eu olhei para lá e falei, deve ser comigo, né? Eu cheguei aqui agora. Faremos 24 anos, estamos ali em Jardim Tropical. Estamos há 4 anos agora ali em Jacaraípe. Estamos hoje caminhando a visão celular. Temos 21 células. Temos um alvo até o final de 2028 com 320 células, 4 igrejas formadas e um alvo de 2.000 pessoas. E Deus está levantando pessoas e estão começando lá na igreja, você pegar para o menininho. Falar, ei, qual é o propósito da igreja? O meu apóstolo falou que são 320 almas, células e 4 igrejas. Nós vamos comprar esses 2 terrenos aqui do lado. O meu apóstolo falou. 9 anos, Isaac. Sabe por quê, irmãos? Meus olhos estão na eternidade. Meus olhos estão na eternidade. Então as circunstâncias, elas não presente. Se eu sou totalmente suprido em Cristo, eu não vou perecer no dia mau, porque eu estou revestido da armadura celestial. Eu tenho o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, e estou calçando as sandálias da humildade e da pregação do Evangelho. Fica de pé, eu quero orar com você. Eu vou parar por aqui. Eita glória. Paulo está dizendo, eu estou orando por vocês.
A oração de Paulo continua ecoando aqui dentro nesta tarde. Ele está dizendo: eu estou orando por vocês. Eu estou orando para que vocês compreendam a grandeza e do poder, da graça, da bondade, da misericórdia que é em Cristo. Eu estou orando para que o Espírito Santo venha iluminar a sua mente, que você entenda que as lutas e as provações deste tempo não se comparam com a glória que há de vir. A natureza, o mundo, as pessoas estão esperando a revelação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus não se revelam, não é nos tempos de bonança, é nos tempos de batalha, de luta. É que nós nos posicionamos no nosso campo de lentilha como Simeão. Seu Simão diz: ei, aqui não, filisteu, no que eu trabalhei na terra que Deus me deu, você não vai levar. Eu vou lutar, porque o meu Deus, Ele é poderoso. Ah, Senhor, nós te glorificamos, bendizemos ao teu santo nome. Senhor, a nossa oração é assim como o teu servo, o apóstolo Paulo, orou pelos nossos irmãos da igreja de Éfeso, há tantos anos atrás. O Senhor nos deu o privilégio de podermos ler esta oração, a súplica de um homem de Deus por filhos na fé, que nos alcança nesta tarde. A minha oração, Senhor, é que o Senhor venha remover as distrações, que o Senhor nos dê coragem de irmos mais fundo nas águas do Espírito, que possamos, ó Pai, compreender, entender, que por mais que mergulhemos nas riquezas insondáveis de Cristo, nós nunca chegaremos ao fundo, mas o Senhor nos convida a ir cada vez mais fundo, até o momento em que não há mais o controle do nosso ego, quando as nossas emoções não vão mais controlar as nossas ações, reações, porque agora é o teu Espírito formando o caráter de Jesus em nós. Ó Senhor, que a oração de Paulo se cumpra em cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão, que possamos sair daqui entendendo, ó Senhor, que em Cristo nós somos totalmente supridos, que o Senhor tem o poder de renovar, revigorar. O Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que liberta os cativos, é o Senhor que tem o poder de tocar agora, Senhor, ó Deus, no sangue, purificar o sangue. É o Senhor que pode tocar agora nas vias respiratórias e arrancar, Senhor, todo o mal. O Senhor pode tocar nas áreas do nosso cérebro, ó Deus, nos neurônios, que hoje estão, ó Deus, escravizando pessoas numa dependência química, e arrancar, Senhor. O Senhor, Pai, pode agora, nesse exato momento, visitar a casa de luto e trazer consolo e conforto. O Senhor pode envolver agora, Pai, esta pessoa tomada pela solidão, ainda no meio de pessoas. O Senhor pode, com a tua graça, o teu amor, preencher o vazio do nosso coração, que nada neste mundo, que o sucesso, o prazer, conquista, Senhor, tem a capacidade de preencher, somente o teu amor, a tua graça. Então, ó Pai, nesta tarde, que nós saiamos daqui, engrandecendo o teu nome, que nós possamos, ó Pai, sair pelas portas deste templo e andar por essas ruas, declarando que Cristo pode suprir todas as necessidades do ser humano. Ó Deus, visita os lares que estão aqui representados, visite cada família lá desta comunidade de fé. Ó Deus, toda a liderança, Deus, dê a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, discernimento, dons de cura. Levante os apóstolos, os profetas, os evangelistas, pastores e mestres. Levanta e renova, Pai, novos líderes de célula. E que a Igreja Vida continue sendo um referencial de santidade, de honra e glórias ao teu nome. Obrigado, Senhor, por esta tarde e por este tempo, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.